Olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão que impôs restrições ao deputado Daniel Silveira, caso ele rejeitasse a tornozeleira eletrônica. Silveira se negava a usar o dispositivo e só cedeu depois que o ministro Alexandre de Moraes estipulou uma multa de R$15 mil por dia. Deixa eu voltar a conversar com o Theo Cury, que tem os detalhes pra gente ao vivo. Oi, Theo. Oi, Roberta. Olha, acabou de atualizar aqui no julgamento o 7º ministro votando para manter a decisão de Alexandre de Moraes. Ao todo, 7 dos 11 ministros já votaram nesse julgamento que acontece no plenário virtual extraordinário, que é uma modalidade que foi implementada nessa gestão de Luiz Fux, para que depois que o ministro tome uma decisão que possa ser considerada até polêmica, que isso seja referendado pelo plenário por todos os ministros. É o que aconteceu. Nessa semana, o ministro Alexandre de Moraes determinou, então, a instalação da tornozeleira eletrônica pela segunda vez em Daniel Silveira, deputado que fez ataques ao Supremo Tribunal Federal, que é réu lá no Supremo Tribunal Federal. Ele descumpriu a determinação, o ministro tomou uma nova ordem e também, nessa decisão dele, determinou uma multa diária de R$15 mil no caso de ele continuar descumprindo medidas do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de todas as contas dele para que ele possa garantir o pagamento dessa multa caso ele continue descumprindo as ordens judiciais e também determinou a abertura de uma investigação para apurar a desobediência de Daniel Silveira. Assim que ele tomou essa decisão, ele levou ao plenário virtual extraordinário para que todos os ministros analisassem essa decisão dele. 6 ministros, então, concordaram com Alexandre de Moraes. Até o momento, 7 votos para manter a decisão de Alexandre de Moraes, que determinou a instalação de uma tornozeleira eletrônica em Daniel Silveira, além da obrigatoriedade de um pagamento de multa caso ele descumpra essas ordens do Supremo, em avaliação, uma multa no total de R$15 mil por dia para cada descumprimento de Daniel Silveira, além do bloqueio das contas dele e também da instauração de um inquérito, de uma investigação para apurar a desobediência de Daniel Silveira. Lembrando, ele foi preso no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal por fazer ameaças às instituições, por fazer ameaças aos ministros do Supremo, principalmente com relação a Alexandre de Moraes. Entre idas e vindas da prisão, ele teve tornozeleira eletrônica. Em novembro, ele foi solto de forma definitiva, mas deveria cumprir uma série de requisitos para que ele pudesse ser solto. Ele descumpriu requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Foi por isso que a Procuradoria-Geral da República fez um pedido ao Supremo para que ele usasse tornozeleira eletrônica. Ao longo da semana, a gente viu a saga que foi para que a Justiça pudesse instalar essa tornozeleira eletrônica nele. Ele chegou, inclusive, a se refugiar dentro do gabinete dele, lá na Câmara dos Deputados. Ele passou a noite na Câmara dos Deputados para evitar que essa tornozeleira fosse instalada. Ontem, Alexandre de Moraes, então, nessa decisão que acaba sendo referendada pelos ministros, determinou a instalação que aconteceu às 3h da tarde de ontem. Ao todo, por enquanto, votaram para manter a decisão de Alexandre de Moraes, além dele próprio, Luiz Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes e o último a votar agora, por enquanto, o 7º ministro foi Luiz Roberto Barroso. E aí, só para finalizar, na decisão que determinou essa instalação e que agora vem sendo referendada pela maioria dos ministros, Alexandre de Moraes diz o seguinte: estranha e esdrúxula situação onde o réu utiliza-se da Câmara dos Deputados para esconder-se da polícia e da justiça, ofendendo a própria dignidade do parlamento ao tratá-lo como covil de réus foragidos da justiça. E complementa, dizendo: não só estranha e esdrúxula a situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados. Situação muito mais drástica do que aquela prevista em decisão judicial. Isso porque Moraes determinou a instalação e, no final das contas, Daniel Silveira acabou ficando preso, entre aspas, em seu gabinete para fugir das autoridades que queriam cumprir essa ordem. Depois disso, houve inclusive uma nota expedida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobrando um julgamento definitivo do Supremo, dizendo que os deputados são invioláveis, mas dando algumas alfinetadas em Daniel Silveira,
por conta da espetacularização de todo o caso. Logo na sequência, Luiz Fux marcou a data, presidente do Supremo, marcou a data para o dia 20 de abril para o Supremo, de fato, julgar essa ação penal na qual Daniel Silveira é réu. Ou seja, ele pode ser condenado pelos crimes que são imputados a ele pela Procuradoria-Geral da República, pela Lei de Segurança Nacional, por esses ataques e ameaças feitas ao Supremo. Em caso de condenação, ele pode ter um mandato cassado e fica inelegível, e aí ele frustra os planos dele de se candidatar a uma vaga ao Senado nas eleições agora de outubro, atualizado então 7 votos para manter a decisão de Alexandre de Moraes. Certo, Theo, obrigada pelo seu resumo, decisão, portanto, referendada. Vou chamar o Gustavo Uribe de volta para a gente seguir falando sobre o parlamentar, só relembrando, né, porque às vezes as pessoas perdem um pouco, mas o parlamentar ele foi preso em fevereiro do ano passado, depois de divulgar um vídeo com ameaças aos integrantes do STF, é assim que tudo começa. E aí, entre idas e vindas do regime domiciliar, ele foi solto em novembro do ano passado, só que ficou submetido aí a uma série de medidas cautelares, né, incluindo proibição de acesso a redes sociais e contato com outros investigados no inquérito das fake news e das milícias digitais. E apesar dessas restrições, ele volta a atacar o Supremo na semana passada. Uribe, depois dessa tentativa aí de fazer um espetáculo, o parlamentar acabou prejudicado. Ele tentou colher dividendos eleitorais, ficou mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, que o defendeu de fato, mas ele pode se tornar inelegível. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal antecipou o julgamento para o dia 20 de abril, justamente para analisar o mais rápido possível. E mais, a decisão hoje, que até agora você teve maioria dos ministros, já dá uma amostra de como deve ser o placar da votação no dia 20 de abril da ação penal. Ou seja, hoje, conversando nos bastidores com ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são unânimes em dizer que devem sim condenar Daniel Silveira. Então ele fez uma estratégia política, até de aparecer, de fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal para fazer um aceno à base bolsonarista, mas ele pode nem ser candidato como ele quer ao Senado do Rio de Janeiro. Então, em meias palavras, né, Roberta, o tiro saiu pela culatra. Com certeza. Uribe, obrigada pelas suas informações até agora.